Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar dando início aí a mais uma trilha aqui no canal sobre Delphi e arquiteturas modernas. Então nessa trilha a gente vai estar falando um pouquinho sobre o ECS, né, que é um recurso aí, uma tecnologia da AWS, e onde a gente vai conseguir colocar as nossas aplicações dentro desse ECS, tá? Então vamos aqui para a tela para explicar um pouquinho mais. Então esse vídeo é um overview, como eu sempre faço, e depois os outros vai ter um pouquinho mais prático para a gente poder colocar então as nossas aplicações na AWS. Então o que é o ECS, né? O famoso ECS da AWS, né? Ele basicamente ele significa, né, Elastic Container Service, né? Então por isso que é ECS, né? Que é Elastic Container Service. Então aqui nessa imagem a gente, né, eu quis trazer aqui para vocês, deixa eu até dar um zoom. Esse ECS é específico da AWS, tá? Esse recurso. Então aqui tem uma imagem onde um usuário, né, os usuários da tua aplicação, ele utiliza ali então os clusters, né? Clusters ali seria onde ficam hospedados ali os nossos, digamos assim, os nossos containers, né? Onde faz todo ali a questão do gerenciamento, né? E ali é onde ele roda as nossas tarefas, nossas aplicações, tá? Aqui eles chamam de task, mas essas tasks está sempre atrelada aí a um container, né? Que esse container aí a gente consegue puxar ali as nossas aplicações, onde essas aplicações pode estar registrada num Docker Hub da vida ou no próprio ECR, que é um repositório de imagens Dockers da própria AWS, tá? Então, basicamente, o ECS ele é bem similar ao Kubernetes, tá? Porém, ele é mais simples o seu gerenciamento, tá? Então, a gente não tem o costume de falar que ele é um orquestrador e sim um gerenciamento, tá? Porque ele tem certas limitações e dessas limitações ele é um pouquinho mais fácil de estar utilizando ali no dia a dia, tá? E também a questão de custo, né? Para a AWS, o Kubernetes é um pouquinho mais caro, né? Mas pelo poder do gerenciamento e da orquestração, e o ECS ele é um pouco mais barato, né? Mas também ele tem suas facilidades e também suas limitações, tá? Então, basicamente, o ECS ele é o gerenciamento então de containers. Então, a gente consegue controlar via serviços e tudo mais que eu vou comentar. E a gente consegue rodar containers, tá? Então aqui, para quem não conhece, eu quis ilustrar aqui um container Docker, tá? E a gente sabe, né? Então aqui nos próximos vídeos eu vou estar explicando como que a gente monta então um Dockerfile, né, onde a gente consegue buildar a nossa imagem para poder rodar num container aqui do ECS, tá? Então quem já tem esse conhecimento, legal. E quem não tem, vocês vão aprender aí nos próximos vídeos como que a gente containeriza, né? Containeriza, né? Até uma palavra aí diferente, né? A nossa aplicação via Docker, tá? E um pouquinho mais avançado, então aquele de cima, o diagrama, ele é um pouquinho mais simples, onde a gente só roda as tasks, porém a gente consegue fazer um gerenciamento mais avançado utilizando serviços dentro do ECS, né, que é basicamente o Elastic Container Service. Então a gente consegue criar um serviço que esse serviço ele gerencia várias tarefas, né? Então aqui nessa imagem a gente tem um cluster, né, um ECS. Dentro do cluster a gente pode ter serviços e dentro de serviços ele pode gerenciar várias tarefas, que essas tarefas aqui são os nossos containers, tá? E esses containers eles estão atrelados ali à tua imagem, à tua aplicação, né? A tua imagem do Docker ou do ECR aqui, tá? Beleza, e quais são então os requisitos para eu estar trabalhando e subindo para subir, né, a minha aplicação na AWS e nas nuvens, tá? Então, o primeiro deles, vocês têm que ter o Delphi Enterprise se vocês for utilizar essa arquitetura. Por que isso? Porque com o Delphi Enterprise a gente consegue compilar para o Linux e fazer a nossa imagem via Dockerfile, né, containerizar a nossa aplicação, tá? Então até aqui eu trouxe a matriz atualizada aqui do Delphi, né, o Radio Studio 13, que saiu semana passada, inclusive. E aqui se a gente pesquisar, infelizmente, quem utiliza o Delphi Community ou Professional não vai conseguir fazer a sua imagem aí da tua aplicação, né, para o Linux, tá? E aí vocês iam ter que usar Windows e assim por diante.
e não ia estar conseguindo usar todo o poder aí de um gerenciamento, né? A gente até consegue utilizar o ECS com máquinas Windows, aí vocês iam hospedar essa sua aplicação no Windows e também funciona. Mas com Linux a gente sabe que o custo é mais baixo e também o gerenciamento ali é mais fácil. Então aqui na matriz de compatibilidades aqui do Delphi, então a gente vê aqui, ó, que o suporte à construção e gerenciamento de projetos do Linux 64 bits somente aqui para o Delphi Enterprise e Architecture, beleza? Show de bola! Outro requisito aqui importante, né, e não menos importante, é você ter uma conta da AWS, isso é fato. Então, sua empresa ou você ele tem que ter essa conta para você estar utilizando o ECS. Tem que ter conhecimentos ali sobre Docker, né? Porque a gente tem que criar o nosso Docker file, tem que construir, buildar a nossa imagem, subir ali no ECR ou no Docker file, no Docker Hub, desculpa. E também, né, nesse caso, eu coloquei aqui um Horse ou similar, porque no exemplo que eu vou mostrar, a gente vai criar uma API, um microserviço, para poder hospedar a nossa aplicação ali, para vocês verem na prática, tá? E aqui, para quem nunca viu, tem aqui a questão do ECS. Então aqui, eu estou aqui na minha conta da AWS. Então se a gente digitar aqui ECS, então vocês vão ver aqui o Elastic Container Service, tá? Então esse camarada é o que faz todo o gerenciamento aqui para a gente, tá? Então aqui eu tenho um ativo com 2 serviços, tá? Por que 2 serviços? Porque é o serviço que eu configurei aqui nessa máquina. Então se a gente clicar aqui, ó, no Cloud Storage, é uma aplicação que eu tenho que faz o gerenciamento de arquivos no S3 da própria AWS. E aqui em Tasks vocês vão ver que vai estar vazia, tá? Por que vai estar vazia? Porque esse serviço aqui ele está pausado, tá? Então vocês vão ver nos próximos vídeos eu subindo tarefas para poder ficar registrado. Então aqui está sem tarefa nenhuma, porque realmente está pausado aqui o nosso serviço, ok? Beleza, então no final, né, vocês vão ter uma arquitetura parecida com essa daqui, onde nós temos o nosso microserviço aqui criado em Delphi, né, junto com o Horse, com o framework, e aqui a gente vai hospedar aqui no ECR da própria AWS e a gente vai configurar aqui as tarefas do nosso ECS, né, do nosso cluster aqui, ok? Aqui é um exemplo de uma arquitetura que inclusive eu mostrei na Embarcadero Conference desse ano. Então a gente vai fazer essa parte aqui. A gente vai criar um microserviço simples, parecido com esse daqui, registrar no ECR, para depois a gente utilizar aqui no nosso Elastic Container Service, ok? Então, espero que tenha gostado. Então, até o próximo vídeo.